Meus irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje nós celebramos a primeira solenidade do tempo comum. São 3 solenidades nós celebramos. Hoje a Santíssima Trindade. Dia 30 celebraremos Corpus Christi e dia 7 de junho Sagrado Coração de Jesus. Essas 3 solenidades no tempo comum. A solenidade de hoje, tendo terminado o tempo pascal, domingo passado, com a solenidade do Divino Espírito Santo, Pentecostes, quando então Jesus, depois de ter voltado ao Pai, envia o Espírito para conduzir a igreja na verdade, relembrando e animando-os tudo aquilo que ele havia ensinado. Na verdade, a solenidade de hoje, ela como que só confirma tudo aquilo que nós já vivemos na nossa fé. Então, nós cremos, a nossa fé, nós cremos em um só Deus, há um só Deus. Agora, esse Deus são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, numa unidade, por isso se chama Trindade, uma unidade trina, 3 pessoas em um só Deus. Não é uma tríade, se fosse tríade seria 3 deuses, não, mas nós não cremos em 3 deuses, só há um só Deus. Há um só Senhor, nós ouvimos domingo passado, há um só batismo, há uma só igreja, há um só Espírito, no qual nós fomos batizados. Então, é um só Deus em 3 pessoas. Como se explica isso? Não se explica. Não se explica. Se crê, não se explica. Nós cremos, nós sabemos que existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. Isso nos foi revelado. Na história da salvação, nós vimos pedagogicamente como Deus vai se revelando. Nos primeiros tempos da criação, Deus Pai se revela a Abraão, e assim vai conduzindo o povo, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, no Natal, o Verbo que se fez carne, no seio da Virgem Maria, e se fez um de nós, e aí Deus pode ser chamado de Filho. Então, Deus Filho, Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, e depois Jesus, como eu disse no domingo passado, envia o Espírito Santo, o Paráclito, nosso defensor, aquele que vai guiar a igreja agora, nesses últimos tempos. Então, pedagogicamente, nós vemos aqui na história da salvação, o tempo do Pai, o tempo do Filho e o tempo do Espírito. Mas eles agem sempre todos ao mesmo tempo. Para nós, isso é para nós, não é para Deus, isso é para nós, há essa divisão no tempo para a gente ir compreendendo, mas em Deus, na Trindade, essa unidade perfeita sempre, quando um age, os 3 estão agindo, não é que um fica com ciúmes do outro quando o outro está agindo, não é como nós, não, essa unidade indivisa na Trindade, um só Deus, nós cremos em um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como eu disse, na Bíblia está tudo isso revelado, todo esse tempo. E o Evangelho de hoje, Jesus confirma isso. Depois da ressurreição, antes de voltar para o céu, que nós ouvimos hoje, o Evangelho de Mateus, Jesus aparece aos discípulos reunidos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então está aqui, então a Trindade está aqui. Jesus mandou que se fizesse isso, não só em nome dele, não só em nome do Pai, nem só em nome do Espírito, mas em nome da Santíssima Trindade. E tudo que nós fazemos na igreja é em nome da Santíssima Trindade. Como que nós começamos e terminamos a missa? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então começamos dizendo, traçando o sinal da cruz sobre nós,
dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, no fim da missa, quando o padre dá a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então está aí, né? E aí nós somos chamados a viver essa unidade na Trindade, em tudo aquilo que fazemos. Quando a gente se levanta, reza, faz o sinal da cruz. Quando a gente sai de casa, faz o sinal da cruz. Quando a gente vai viajar, faz o sinal da cruz. Quando a gente vai comer, né? Então rezar, faz o sinal da cruz. Enfim, tudo que a gente faz, a gente deve invocar a Santíssima Trindade sobre nós, justamente para que nela, nessa unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós também vivamos. Então está aí, né? A Santíssima Trindade está entre nós. Então nós precisamos, agora é claro, ir reconhecendo como nós vivemos essa unidade. Aí, na primeira leitura do livro do Deuteronômio, Moisés vai dizer ao povo, né, diz assim, interroga, né, pesquisa como que foi desde quando Deus criou. Né? Se fosse hoje, Moisés dizia assim, ó, vai lá no Google, pesquisa lá, né? Vai no Google e pesquisa. Qual é o povo que tem um Deus tão próximo de si, que se revela, que anda junto com ele, que faz prodígios e milagres, e que escolheu um povo para si? Qual é a outra nação que tem um Deus assim tão próximo? Não existe, né? Então não existe. Esse Deus que está perto de nós, como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. Então, aqui nós vamos, né, reconhecendo. E aí hoje, aqui, claro, Moisés estava dizendo lá para o povo de Israel, o primeiro povo escolhido, mas hoje nós podemos dizer, busque aí, né, pesquise qual é a outra igreja que temos um Deus tão próximo de nós, que se faz alimento. Qual é o Deus que está tão próximo de nós, que derrama as suas graças sobre nós nos seus sacramentos, desde o batismo, como São Paulo diz aí na segunda leitura, né? Nós somos batizados em Cristo, né? Então, desde o batismo, quando o padre primeiro traça o sinal da cruz na testa da criança ou daquele que vai ser batizado, primeiro sinal, e depois vai batizá-lo, derramando a água sobre a cabeça, dizendo, eu te batizo, cumprindo o que Jesus mandou aqui no Evangelho, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a igreja, né, vai nos dando, por meio dos sacramentos, todos os meios para nos aproximarmos cada vez mais da Santíssima Trindade. Então está aqui, qual é a outra igreja que tem isso, né? Que tem um sacramento, por exemplo, que nos perdoa os nossos pecados. Qual é a igreja que tem um Deus tão próximo de nós, que escuta os nossos pecados e nos perdoa se nós nos arrependemos? Qual é a igreja que tem um Deus tão próximo, que se faz verdadeiramente presente, vivo na Eucaristia e se dá a nós em alimento? E aí Jesus diz, se vocês fizerem isso, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Nós não temos dúvida de que Jesus está conosco. Quem tem dúvida, então não tem fé, né? Mas nós cremos, Jesus está conosco na Eucaristia todos os dias. Por isso nós celebramos a missa todos os dias, porque Jesus está conosco todos os dias. Agora, não basta Jesus estar conosco todos os dias. Nós precisamos estar com Ele todos os dias. Essa é a grande questão. Deus está conosco. Ele não é mentiroso. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas e nós? Estamos com o Senhor todos os dias até o fim? Ou nós, vez ou outra, deixamos o Senhor? Então peçamos a intercessão da Virgem Maria, que nos ensine a permanecer na presença de Deus, da Santíssima Trindade. Nossa Senhora é coroada pela Santíssima Trindade, né? Lá em Trindade, no santuário, nós vimos a imagem. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo coroando Nossa Senhora, porque ela é a filha predileta do Pai, ela é a mãe do Filho e ela é a esposa do Espírito. Então, com Nossa Senhora,
nós aprendemos a viver essa unidade perfeita com a Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre seja